Aí ela pega uma velocidade, gente, que entra ali acabando com tudo. É dura uma tempestade no Mar da Galileia. Não sei se alguém já esteve lá, já viu isso, mas é assim mesmo que eu estou falando para vocês. E como é que alguém pode dormir numa tempestade? E nas tempestades que vocês passam, como é que... Há pessoas que dizem, poxa, não preguei o olho hoje, já ouviu isso? Tempestade. Deixa eu contar para vocês uma coisa. Meu pai, ele não conhecia a Bíblia. E nem eu conhecia a Bíblia também. Na faixa de... eu deveria ter aí uns 17, 18 anos. E muitas vezes eu acordava e eu só gostava de beber água gelada. Recomendo que ninguém goste de água gelada. Porque quando você bebe água gelada, paralisa tudo no estômago. Só quando o estômago aquece a água é que volta a trabalhar os alimentos. Mas eu só tomava água gelada. Então eu acordava às vezes 1 hora, 2 horas da manhã com sede. Eu jogava muita bola, eu tinha academia. Eu fazia a academia às vezes de 2 até 6. Então me dava uma sede tremenda, eu descia para beber água. E eu via meu pai andando de um lado para o outro. Eu não conseguia entender aquilo. Menino ainda, era consequência dos problemas que ele estava enfrentando, né? Na vida empresarial. Um dia, eu desci, meu pai estava deitado num sofá, com um livro preto no chão, dormindo. E depois disso, ele ganhou uma Bíblia de uma tia minha, que se tornou evangélica. Toda vez que eu descia agora, quando eu chegava para pegar a água, meu pai estava ali com aquele livro preto no chão. O que acontecia com ele? A Bíblia trazia a ele paz e ele dormia. E antes, ele não tinha paz, ele ficava de um lado para o outro andando. Ele tem muito a ver com o que vocês falaram, né? Então, Jesus, ele dormia por tudo isso que vocês falaram. Fé, confiança, tranquilidade, convicção de que Deus estava no controle. Ele teria ainda que passar pelo que ele passou, ele sabia disso. Então, deitou, cansado, eu acho que ele sempre estava, coitado, porque ele passava as madrugadas orando e o dia trabalhando. Naquele tempo não tinha avião nem carro, né? Ele tinha que ir na canela de uma cidade para outra, andando, né? Então, o esforço era muito grande. Então, é isso aí. Agora, vem a outra parte que diz o seguinte, no verso 39. E ele, despertando, repreendeu o vento. E aí eu pergunto a vocês, e o vento obedece a alguma coisa? O que vocês acham? Jesus obedece a Jesus. Jesus. Não se esqueça que Jesus estava aqui como homem, não como Deus. Mas obedecia a ele por quê? Porque ele tinha autoridade Dada pelo Pai. Então, o Pai
dava autoridade a ele. Vocês se lembram que Jesus disse uma vez: se você tiver fé como um grão de mostarda, você diz esse monte vai daqui para ali e ele vai. Você diz ao vento. Outra coisa que eu queria dizer a vocês: tudo que Jesus fez nesta terra, qualquer ser humano que tenha conexão com Deus que ele tinha, pode fazer. Então, a fé, né? E ele diz em seguida, quer ver? Então lhe disse Jesus, verso 40, por que são assim tão tímidos? Ou eu gostei da expressão da sua Bíblia, apavorados. Por que vocês são tão apavorados? Essa tradução eu acho que é mais de acordo com o texto, né? Porque sois tão apavorados, né? Vocês não têm o quê? Fé. Agora, eu queria ouvir de vocês. Como é que a gente desenvolve a fé? Pode falar. Pode dizer, vai, fala. A fé vem do ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Diga, tá certo. Olha, se a pessoa... Primeiro vamos definir o que é fé. Eu acho que fé é a gente acreditar naquilo que não vê e tem certeza que existe. Eu acho que essa é a razão de uma pessoa que tem fé e acreditar em Deus, ele consegue tudo. Está perfeito, também está correto. Vocês estão juntando tudo, dá certíssimo. Mas está correto. E primeiro precisa definir o que é fé, tá? É perfeito. Mas eu acho que a fé, ela é desenvolvida com intimidade. Com a intimidade com Deus. Também. O que mais? Há uma coisa interessante. Eu me lembro que quando eu me casei, nós não tínhamos a confiança que tinha um no outro que tem hoje. O que aconteceu nesses anos? Convivência. Vejam que o que vocês falaram está certo. Convivência, lendo a palavra, conhecendo, né? Esse texto que ela citou, eu conversei com o Dr. Rodrigo, que entende de grego e de hebraico, se eu podia traduzir esse texto um pouquinho diferente. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Essa é a tradução normal, né? Aí eu perguntei a ele se a palavra grega que está ali pode ser traduzida: a fé vem pela comunhão e a comunhão com Deus. Ele disse: pode, dá. Ele olhou, dá, no grego. E comungar, como é que eu comungo com Deus? Vamos ouvir vocês falarem aí, lendo a Bíblia. É uma maneira de comungar com Deus. Orando, tomar tempo para oração. E queridos, muito cuidado, porque a raiz nossa é a gente orar com coisas estabelecidas.
e repetir aquilo que a gente pede sempre a Deus. E Jesus disse, olha, não orem repetindo como os gentios oram. A oração é conversar como você conversa com um amigo. Você imagina se você vai conversar com um amigo e repete a mesma coisa o tempo todo. O que é que acontece? O cara diz, sai daqui, rapaz, você está ficando maluco? Não é isso? Você tem... eu me lembro que quando eu me encontro com os amigos, uma vez eu me encontrei com um amigo em São Paulo, a gente tinha alguns anos sem se ver, eram 5 horas da tarde quando a gente se encontrou, quando olhou para o relógio era 2 da manhã. E ninguém repetiu nada. O melhor amigo que a gente tem é Deus, né? A oração, a gente deveria conversar com Ele, porque você conversando com Ele, você conhece Ele melhor. Olha, essa madrugada eu orei, me ajoelhei, orei pela família do meu amigo que havia morrido. E já tinham me avisado que um pastor ia fazer a pregação, que é o pastor da igreja dele. Mas, na mente, eu conversando com Deus, ele me deu um texto e diz, olha, esse texto é para ser lido no velório. Foi um texto de Timóteo, a carta de Paulo a Timóteo. Aliás, a última carta que Paulo escreveu. Eu chego no enterro, tranquilo, sentei, o pastor chegou, começou o sermão e disse, agora eu vou passar a palavra para Luiz, para ele. Como é que eu ia saber disso de noite? Você vê, quando você conversa com Deus, Deus conversa com você também. E eu, por desencargo de consciência, não levei a Bíblia, mas já botei no meu celular, no texto certo da Bíblia, botei no bolso. Porque se isso que Deus me falou vai acontecer, já está aqui pronto. Na hora que ele falou, eu só fiz tirar o texto e fazer a mensagem. A oração é isso, gente. Você fala e você ouve a resposta de Deus. Permanentemente. O que mais que a gente deve fazer com Deus? Louvar a Ele. Gente, a música, ela alcança lugares no coração que a palavra não alcança. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês. Quem era o maestro do céu lá no começo da história? Lúcifer. E ele usa a música também para o outro lado. Eu vou contar para vocês um fato. Aconteceu comigo. Eu estava trabalhando muito na empresa, uma luta muito grande. Empresário, a vida de empresário é um sobe e desce, né? E eu estava sentindo que eu não estava tendo tempo de fazer ginástica. Aí José, seu esposo, que é meu irmão, me disse, Luiz, nasceu uma academia, ora, faz muitos anos isso, gente, a Pituba não tinha quase casa. Cléia de Renzo. Hein? Cléia de Renzo. Cléia de Renzo, né? Luiz, vamos para essa Cléia de Renzo, agora que eu estou sabendo o nome. Eu também fui cidade. E eu fui para essa academia. E, gente, foi uma beleza. 1 hora de ginástica direto.
depois uma sauna, um suco de limão, trocava de roupa e voltava para trabalhar. Isso ali entre 5h30 e 7 horas, e aí voltava para trabalhar. Eu só parava de trabalhar 10 horas da noite. E eu me senti maravilhado com isso. Sábado, eu fui pregar o sermão. Não consegui. Deixa eu ver se eu tenho que terminar, está chegando a hora. Aí, não consegui concentrar, porque a Bíblia você tem que concentrar para tirar o pensamento lá de dentro. Não consegui me concentrar. Semana seguinte, não consegui me concentrar. O que eu estou fazendo diferente que só academia? Sabe o que era? A música da academia, ela injetava um sangue em mim que eu fazia um exercício fenomenal, realmente descansava fisicamente, mas aqui a gente precisa ter muito cuidado com o que ouve. Parei, uma semana depois já consegui me concentrar e pregar. Falando de mim mesmo. Então, a música, por exemplo, a música que vocês ouviram aqui, ele aproxima de Deus. Mas há muitas músicas criadas pelo inimigo que lhe afastam de Deus. Então, tenham muito cuidado com a música. O que é que mais que faz você se aproximar de Deus? Tem mais alguma coisa que vocês lembraram aí? Experiências. Como? Experiências. Experiência com Deus. A experiência com Deus é fundamental. Por exemplo, o que eu acabei de contar a vocês aqui, do enterro de hoje de manhã, é uma experiência com Deus. Então isso lhe dá confiança. Não é? E cada um tem uma experiência com Deus. A gente precisa ter essa experiência. Diga. Posso dizer que a música pode ser um facilitador na conexão entre a pessoa e Deus. É. Facilitador fenomenal a música. Fenomenal. E outra coisa, vou repetir, a música alcança lugares no coração que o pregador não alcança. Então a música é fundamental. Queridos, a gente precisa conviver com Deus. Esse é o ponto. A gente precisa conviver com Deus. Para quê? Para ter fé. Você só tem fé em quem você conhece. Não é verdade? Você precisa conhecer. Você confiou no seu marido quando você conheceu. Você confiou na sua mulher quando você conheceu. Você precisa conviver com ele e com ela. Com Deus não é diferente. Conviver através da oração, conviver através da leitura da Bíblia, do louvor, das experiências, como ela citou aqui, e tudo isso é fundamental. Mais alguma coisa que vocês queiram dizer sobre esse texto? Nós lemos? A perseverança, pastor. Perseverança. Perseverança pela busca, né, dessa relação. Perseverança. Você, muitas vezes, você pede uma coisa a Deus, é uma coisa lícita, é uma coisa boa para você, você tem que perseverar. Por quê? Porque muitas vezes Deus não lhe dá imediatamente. Por quê? Porque você não está preparado. Mas se você continua perseverando, Ele vai lhe mostrar o que falta para Ele lhe dar. Entendeu? Na hora certa, Deus cumpre os seus propósitos. Então, queridos,
Para você não ter medo, é colocar a vida nas mãos de Deus. Aí os medos desaparecem. Você vai poder ter a certeza de que tem alguém muito maior cuidando de você, conduzindo a sua vida. Tranquilo? Vamos pedir isso a Deus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque ao estudarmos a Tua palavra nesta noite, nós concluímos da necessidade de permitir que o Senhor atue em nossas vidas. Que a gente tome um pouco mais de tempo para orar, para ler a Bíblia, para louvar, para conviver e confiar em Ti. Concede a todos nós, Senhor, o desenvolvimento da fé, a fé que salva, que nos conduz até Ti. Pedimos-te também, Pai, que extirpe o medo do nosso coração e coloque no nosso coração a Tua bênção e a Tua paz. Pedimos uma bênção também sobre o alimento que nos dás nesta noite, e depois o Senhor nos conduz em paz de volta às nossas casas, por amor de Jesus. Amém. Amém.